Oi, animadora de lives. Oi, Patrícia, tudo bem? Gente, como eu falei ali nos stories, oi, Isa, boa noite. Eu coloquei essa enquete ontem, ou antes de ontem, falando sobre algumas questões que as mulheres têm na relação com elas mesmas. E uma das questões foi isso, né? Perguntei se existe essa necessidade de se sentir útil dentro das relações. E eu percebi que a maioria, só uma mulher que não colocou que não, todas as outras disseram que sim, que elas têm essa necessidade então de se sentir útil na relação. E eu já tive isso também. E a forma como isso impactava era como se eu achava que eu só deveria estar na relação. Quando eu falo em relação, gente, trazendo para todas as relações, tá? Não é só na relação afetiva. Eu achava que eu só pertencia ali se existisse algo que eu pudesse fazer. E isso trazendo mais para um olhar mais, vamos falar assim, mais profundo, né? Não logo de cara que eu notava isso. Então, por isso que eu quero falar sobre isso hoje aqui com vocês. Eu ia responder isso nos stories, mas abrindo esse espaço para live dá pra gente olhar com mais profundidade. Então, essa é a ideia, tá? Deve ter voltado errado. Hoje eu não sinto mais, isso foi uma grande libertação e é por isso que eu quero compartilhar isso com vocês. Então eu anotei aqui algumas questões para você refletir e olhar para a forma como você se enxerga, para a forma como você veio se construindo e o que você entende dessa mulher que você é. E a primeira dela é o que você ouviu lá na sua família, lá quando você era criança, o que você ouviu sobre você, sobre as suas qualidades, porque às vezes foi reforçado algo, um comportamento que era desejado para você e você acabou usando isso como um rótulo, você se apropriou disso como se fosse uma verdade. Então, de repente diziam, fulana, ela tem essa proatividade, ela resolve tudo, ou ela é muito boazinha, ela é muito centrada. Então, de repente, isso foi o estímulo e o reforço que você veio escutando, oi, Annelise, na sua família, e você usou isso como um rótulo de quando eu reforço esse comportamento, eu me sinto amada, eu me sinto aprovada, então eu me mantenho fazendo esse reforço, né, que eu recebo, eu continuo com esse estímulo, eu levo isso adiante para que eu continue me sentindo amada. Então observa, a primeira questão é isso, o que disseram sobre você? Porque isso é muito comum, né, da criança, de moldar o comportamento da criança reforçando as qualidades, né? Então, observa se você não está identificada ainda com aquilo que foi dito sobre você lá na sua infância e você cresceu trazendo isso como se fosse essa verdade. E por mais que seja verdade ainda, por exemplo, lá em casa eu sou conhecida por ser muito centrada. E eu já me questionei várias vezes, falei, gente, será que eu sou centrada mesmo ou eu sou uma louca reprimida? Então, assim, eu fiz esse questionamento e realmente eu acho que é uma coisa minha, né, esse caminho do meio. Mas observar para você de repente não usar isso como moeda da troca. Então, porque eu sou centrada, porque eu sou boazinha, porque eu tenho essa facilidade de fazer as coisas acontecerem, eu uso isso como um reforço e um estímulo para ser amada. Aí que é o perigo, tá? Então, a primeira, oi Mirella, tudo bem? A Nayara tá trazendo a família para cá. Então, observa isso primeiro, o que você escutou e se você não tem usado isso como um estímulo e um reforço para você continuar se sentindo amada, pertencendo e sendo aprovada em todas as relações, tá? Por que eu tô dizendo isso? Olhando assim num primeiro momento, quando nós dizemos de ser útil, né, de ter utilidade, sim, tem aquela questão de servir, né, esse propósito de contribuir com as relações, contribuir com o mundo, mas é muito importante que essa contribuição, essa ajuda, esse servir venha do coração, porque eu estou em condições, porque eu quero, porque isso é leve para mim, porque senão, olha o quanto eu estou sendo injusta. Se eu não estou legal, mas eu estou usando esse pouquinho que eu tenho de força, de disposição, enfim, do que eu tenho condições para ajudar outra pessoa. Então, o quanto eu estou sendo justa comigo mesma quando eu não estou olhando para minhas necessidades para servir outra pessoa. Oi, Sônia, certo? Então, observa isso, vai trazendo essa reflexão que eu também sou importante, é o que eu sempre falo para vocês.
eu, assim como os outros, também sou importante. Então, eu estou em condição de ajudar agora? Eu estou em condição de ser útil? Ou sou eu agora que estou precisando ser olhada, que estou precisando de apoio, de carinho, de cuidado e de ajuda e tudo mais? Então, é muito importante você trazer essa reflexão antes de você se colocar nesse lugar de utilidade. E uma coisa que ressignificou muito as minhas relações foi que, para quem se identifica com essa necessidade de ser útil, eu percebi assim que eu só me sentia amada quando eu estava me relacionando com pessoas, lembrando que são todas as relações, tá? Com pessoas que tinham um problema. Então, pessoas que tinham ou uma questão muito difícil, uma pessoa que estava passando por um momento muito desafiador, que ali eu me sentia útil. Eu falei, poxa, agora aqui eu posso ajudar, eu posso, sabe, ser um suporte para essa pessoa, eu posso ouvir, eu posso aconselhar. Então, ali eu me sentia, nossa, aqui eu tô sendo super útil, eu tô tendo o meu valor nessa relação. E quando eu comecei a olhar e repensar essas questões, na forma como eu entrava e como eu me enxergava na troca com as pessoas, no começo, quando começaram a chegar as pessoas que não tinham problema para resolver, eram pessoas que estavam equilibradas, que tem, lógico, todo mundo tem uma questão ou outra, mas nada demais, pessoas leves. Oi, Ariane. E eu comecei a me sentir, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Era essa sensação um pouco de desconforto. Ah, então não tem por que eu estar aqui. Ou como que eu estabeleço essa troca? Então pode ser que isso aconteça com vocês também. Só que depois que você passa por isso de o que eu tô fazendo aqui, você entende, eu estou aqui simplesmente por quem eu sou e não pela minha função, isso fica leve. Porque você entende que você tá ali e essa troca é importante porque você tá agregando e não está sendo funcional. Você não é uma sustentação para o outro, você não é uma sustentação para essa relação, e que você fica livre para sair e voltar quando você bem entender. Você pode se afastar e olhar para as suas necessidades quando você precisa, porque você não vai estar prendendo ninguém nisso, ninguém está te prendendo nesse movimento de olhar para si. Então, isso de você começar a repensar por que eu estou entendendo que eu tenho que ser útil, vai trazer muita liberdade e muita leveza para a tua caminhada e para a tua relação consigo mesma. Então observa qual é o merecimento que você entende que você tem. Será que você consegue entender e olhar para as suas... Oi, Andriele, tudo bem? Olhar para as tuas qualidades, entendendo que, poxa, eu sou uma pessoa animada, ou eu sou uma pessoa compreensiva, eu sou uma pessoa agradável. Quais são as suas qualidades? Porque de repente você está tentando ser útil porque você ainda não consegue reconhecer o que tem de bom em você. Quando você está sozinho, o que é agradável sobre si? Porque você está ali para agregar. Eu digo assim, que depois que eu fui olhando para isso na minha vida e fui compreendendo, eu fui me afastando e fui colocando limites nas relações em que eu era necessária. Porque quando eu sou necessária, quer dizer que a pessoa precisa. E tem uma coisa que me dá um pavor, gente, é quando alguém fala, eu preciso de você. Porque a sensação que eu tenho é que a pessoa, sabe, ela tá grudada em mim, que ela tá me usando como um suporte, que ela tá me usando como um apoio, como um pilar para que ela esteja bem. E é diferente dessa troca de eu não estou mal, mas se você estiver aqui comigo, isso vai melhorar. Mas é diferente de eu preciso de você, eu necessito de você, eu não quero ser uma necessidade de ninguém. Eu quero contribuir, eu quero trocar. Entende a diferença? Vocês conseguem perceber? Vou dar um exemplo bem bobo. Vamos supor que você me convida para ir na sua casa almoçar. O almoço a gente vai estar com fome, a gente precisa comer. Então o almoço, a comida é o que a gente necessita. Isso é o que a gente precisa, isso é uma necessidade básica. Se a gente não comer, a gente fica com fome. É diferente então de você querer ser esse almoço na vida das pessoas. Eu sou essa sustentação, essa ajuda, esse apoio que sacia a fome das pessoas. Por quê? Porque quando eu saio desse papel, a pessoa fica desfalcada, entende? E a busca é sua responsabilidade. Oi, Dai. Então, assim como eu cuido de mim, olho para as minhas necessidades, vou suprindo o que eu dou conta e peço ajuda quando eu preciso. Oi, Jéssica. Eu busco as relações onde as pessoas também façam esse movimento, onde as pessoas também entendam que elas são responsáveis pelas sombras, pelas dores, e nisso nós vamos nos ajudando como uma dança. E a dança é essa coisa leve, essa troca equilibrada, é a reciprocidade
deixando o outro livre para partir e eu continuo inteira porque eu tenho o meu apoio e a minha sustentação. Isso nas amizades, na família, nas relações. Eu tenho a mim. Eu não me abandonei em nenhum momento. Eu tenho a mim. Mas se você vem compartilhar comigo, é mais gostoso, é mais alegre, é mais divertido. Mas se você sai, eu ainda tenho a mim, sabe? Eu não fico faltando, eu não fico em falta com algo que eu já tenho. Então, quando eu comecei a olhar para isso, dessa relação que eu fui criando comigo mesma, eu fui entendendo que, além de eu não querer estar neste lugar onde, de repente, eu me sinta sugada, de repente, eu estou alimentando algo que é negativo na pessoa. Porque, vamos supor, se a pessoa é carente e ela está muito disponível e ela sempre precisa estar com alguém, e se eu me disponibilizo a estar com essa pessoa para que ela não entre em contato com a solidão, com a carência, com a angústia, eu não estou ajudando, eu não estou sendo útil, eu não estou sendo necessária. Eu estou contribuindo com o negativo que existe nessa pessoa. Negativo nesse sentido de algo que precisa de cura, tá, gente? Não como um defeito em si, tá? Então, começa a trazer essa reflexão. Eu estou sendo realmente um lugar de auxílio aqui? Ou eu estou contribuindo para que essa pessoa continue escorada em outra pessoa e não olhe? Porque é muito isso de repensar e ressignificar a dor. A dor, gente, ela vai acontecer na vida em vários momentos, só que ela vem ali para te mostrar a sua força, ela vem ali para te convidar a sair de onde você está, dessa situação que você não pertence mais, e você pode aprender muito com ela. É diferente do sofrimento, que é ficar remoendo e resistindo ao que é. Então, quando você entende que a dor faz parte da vida de todo mundo, e que você pode se relacionar e olhar para essa dor de uma outra forma, quando o outro também entra nisso, você consegue entender e olhar para as suas necessidades. Eu tenho condição e quero, também eu quero, às vezes não é só eu tenho condição ou não, às vezes é eu tô afim de ajudar e ser útil ou não. E tá tudo bem se você não tá afim. É muito melhor você não estar afim e não fazer do que você ir sem estar com vontade, você ir sem estar em condição, porque aí entram as cobranças. E uma coisa que eu tenho pavor na minha vida é de cobrança, gente. Eu não faço nada que eu não esteja fazendo de coração. Por quê? Porque eu não quero que ninguém faça nada que não esteja fazendo de coração pra mim. Eu não quero que você venha na minha casa só porque nós combinamos e você não tá afim. Eu não quero que você escute a minha dor só porque você acha que isso é o certo, que isso é uma representação de amor, mas se isso está sendo pesado pra você. Então, assim como eu não quero ser um peso na vida de ninguém, como eu não quero tornar a caminhada de ninguém mais pesada, eu também não faço isso comigo. Então, o que eu dou pra mim, eu levo para as minhas relações. Então, quando eu faço algo por alguém, eu faço porque eu tô afim, eu faço porque eu tenho condições, eu faço porque eu tô transbordando. E se essa pessoa não puder ser grata pelo que eu fiz, não, Natália, se essa pessoa não puder reconhecer, se essa pessoa não puder ser recíproca, tá tudo bem, porque eu fiz de coração, eu fiz porque eu queria, eu não fiz porque eu estava esperando algo em troca. E aí que começam as cobranças, começam a jogar as coisas na cara, entende? Então observa outra coisa para você observar dentro dessa necessidade de ser útil nas relações, é se isso de ser útil de repente não tá também suprindo, né, falando assim, mascarando uma carência que existe em você, sabe? Será que você não está querendo ser útil para que as pessoas precisem de você? Você está se fazendo necessária na vida das pessoas como uma forma de permanecer ali? E a questão que eu te pergunto é, além disso, né, do quanto você está olhando para as suas necessidades e encarando as suas dores, é também, e o dia que você não tiver condições de ajudar? Onde você vai existir nessa relação? O dia que você não puder, o dia que você não conseguir, qual vai ser essa troca? Por quê? Porque nessa condição, você acabou criando uma relação que ela está sustentada a partir da necessidade, ou seja, a partir da forma como você contribui para mim, da utilidade que você tem na minha vida. E a partir do momento que você não é mais útil, ou que eu não tenho mais esse problema, será que você ainda vai existir? Será que você ainda vai ter essa importância, esse papel, essa relevância na minha vida? Então, quando a gente coloca isso de ter uma serventia, isso não é amor. Isso pode ser uma máscara para sua carência, isso pode ser uma máscara para o que você não enxerga ainda como merecimento, como teu valor. E você isso é um peso. A necessidade de ser útil, ela é muito pesada, né?
É diferente de quando você está inteira e você tem condições de servir, de trocar. Então, observe essas questões. E o que eu estava falando do almoço, então, né? Que eu comecei a falar outras coisas e saí. Então, vamos supor que você me convida para almoçar. Nós temos essa necessidade de comer. Então, o almoço ele vai entrar ali como uma utilidade. Só que é diferente se você me oferece uma sobremesa. Eu não estou esperando uma sobremesa, você me convidou para almoçar. Então, a comida, ela vai matar a nossa fome. A sobremesa é um plus, né? Que a gente não precisa de sobremesa, mas a sobremesa ela entra como um carinho, ela entra como uma gentileza, de tipo, poxa, não tem? Tá tudo bem, nós matamos a nossa fome. Poxa, tem? Que legal, que carinho, que gostoso e saboroso comer uma sobremesa. Então, busquem ser a sobremesa nas relações, onde quando você não estiver, as pessoas estarão bem também, mas quando você estiver, isso vai ser muito mais legal, sabe? Então, qual é a troca, sabe? Qual é a cor, qual é o sabor que você quer trazer para a vida das pessoas? Você quer realmente ser essa refeição? Porque é igual essa questão, né, que até dizem nas relações, né, de querer que alguém esteja se arrastando por você, também traz essa questão de qual é a necessidade que eu tenho que alguém dependa de mim, sabe? O que isso está mostrando sobre mim? Então, vá praticando essa liberdade de você se libertar onde você precisa dos outros, onde você acreditou que você precisa dos outros hoje. E não que os outros podem chegar e sair que você vai estar inteira e onde você está se colocando nesse lugar em relação aos outros também. Até então tá claro o que eu tô falando, gente? De você buscar primeiro então qual é o rótulo que você se identificou, como você tá servindo a esse rótulo, mantendo esse papel, essa postura, neste servir, né? Diante do que você usou e ouviu na sua casa. E uma coisa também tem as crenças, né? Então, assim, muitas pessoas vinham me pedir ajuda e às vezes isso era pesado pra mim, porque era o tempo inteiro, em todas as relações, em todo lugar que eu ia, sempre tinha alguém que estava pedindo minha ajuda, sabe assim? Sempre alguém queria minha ajuda. E eu lembro que às vezes eu lamentava isso, de poxa, tá pesado, sabe? Tá pesado, toda hora alguém pedindo minha ajuda. E eu escutava muito isso em casa, a quem muito é dado, muito será cobrado. E aí eu me via na obrigação, eu falava, poxa, eu entrava na culpa, sabe? Realmente, eu sou muito abençoada, eu não tive uma vida difícil, tive vários fatores que contribuíram para que minha vida fosse leve, então assim, eu sou uma pessoa muito abençoada, mas eu escutava isso, a quem muito é dado, muito será cobrado, então quando eu lamentava, poxa, estão pedindo minha ajuda, mas eu não tô afim, ou eu tô cansada, ou sabe, eu tô indisposta, sempre vinham com essa frase para mim, a quem muito é dado, muito será cobrado, e eu me via nessa obrigação e na culpa. Até que eu entendi, mas isso é dado pra mim, mas é dado pra mim também por merecimento. Então, quantas coisas que eu colho na minha vida são coisas que eu plantei, que eu recebi porque eu mereço, eu recebi porque eu fiz a minha parte, sabe? Então, isso de questionar também as crenças que de repente você tem e que tá fazendo com que você continue nesse papel de que eu tenho que ser útil, eu tenho que ser útil, eu tenho que ser útil. E nesse ser útil, você está servindo a todos e tá um buraco, um vazio, uma lacuna enorme dentro de você. E o que eu bato aqui, né, que insisto com vocês, você é a sua responsabilidade. Então, do teu buraco, você que tem que cuidar. Do teu vazio, você que tem que preencher. De onde existe ferida, é você que tem que trazer a cura. Esse é o teu processo. É para isso que você está aqui, para experienciar a tua cura. E com a sua cura, você leva para os outros. Sabe? Então, qual é a crença que vem, gente? Dentro da igreja, tem muitas coisas que nós interpretamos de uma maneira que nos aprisionam num servir que não vem do coração, numa ajuda, num ser útil que não é do coração, porque a pessoa não está inteira ali, a pessoa de repente está usando isso até como um mecanismo de fuga, ou seja, eu olho para a dor do outro, eu já fiz isso na minha vida, eu tô aqui, eu sou muito boa em resolver as suas questões, em acolher as suas dores, para que eu não precise olhar para a minha. Então eu tenho essa desculpa, entende que é muito sutil, não é uma coisa muito clara. É um momento que você tem que ser muito sincera e olhar para si mesmo e se questionar. Quanta verdade tem no que eu estou fazendo e quanta justiça, quanto eu estou sendo justa comigo. E o quanto você está se ocupando dos outros, da dor dos outros, da vida dos outros. Gente, o que eu mais vejo é isso, sabe? Pessoas muito solícitas, pessoas muito dispostas, boazinhas, ajudando os outros, sabe? Desmarcando e remoldando, né? Vamos falar assim,
os compromissos e as atividades do dia para fazer favor e ajudar os outros, e a vida dessa pessoa tá uma bagunça. Então observe se de repente você não é essa pessoa que está deixando a sua vida em segundo plano e a prioridade está sendo o que os outros trazem. Porque no final do dia, quando você tá em silêncio lá na tua cama, a tua mente traz tudo que tá uma bagunça na tua vida. E ninguém vai resolver isso, porque não é para ninguém resolver a tua vida, é você que presta conta disso, sabe? Então, tem muitas coisas assim que estão por trás dessa necessidade de ser útil que a gente tem que encarar, sabe? E o que eu trago assim, gente, o amor é leve. Então, se tá pesado, se você tem que ter utilidade dentro dessa relação, observa se você tem que estar aí mesmo, sabe? Será que as pessoas estão me procurando por quem eu sou ou por a forma como eu resolvo o problema delas? Porque todo mundo gosta de ter o problema resolvido, é maravilhoso. Pensa nas pessoas que estão na sua vida e que resolvem seu problema. De repente essa pessoa ela tem uma dificuldade em dizer não e você continua recorrendo a ela porque ela está sempre disponível. E às vezes você é essa pessoa que está sempre disponível e as pessoas estão sempre recorrendo a você. E não por quem você é, mas pela forma como você facilita a vida dessas pessoas. E é isso que você quer, sabe? É dessa forma que você quer entrar nessas relações, porque isso não é amor, sabe? Internalizem isso, que isso não é amor. Se eu tenho que ser necessária para estar aqui, isso não é amor. Amor é quando eu sou amada, quando eu sou aceita, apesar dos meus defeitos, apesar das minhas falhas, porque todo mundo tem. E algo que você pode fazer, de repente, para ressignificar essa necessidade de ser útil nas relações, é pensar em alguém que você ama. Pega a família, gente, porque quem pepina é dentro de família, né? Pega a tua família, né? E pega essas pessoas com quem você se relaciona. Quantos defeitos essa pessoa tem, quantas coisas que essa pessoa faz que te irrita. Tenho certeza que dá para encher mais de uma mão, né? E mesmo assim você ama essa pessoa. Porque você não ama essa pessoa pelas qualidades dela, você não ama pelo que ela faz pra você, você ama por quem ela é. E é isso, você ama por quem ela é. Gente, se não fosse assim, nenhuma mãe ia amar filho, porque quer trabalho maior que maternidade, quer um esgotamento, cansaço, tudo mais. E as mães não amam os filhos porque eles são bonzinhos e porque eles obedecem. Então, amor não é uma moeda de troca, gente. A gente não tenta ser perfeita para ser amada. Isso já é, nós já somos isso em essência. A questão é quanta baboseira, quanta besteira você acreditou que te separou disso. Que foi trazendo esses fardos de que eu preciso ser isso para ser amada, eu preciso ser isso para ser aceita, eu preciso tentar ser perfeita, eu não posso errar. Isso em tudo, de repente na sua profissão, nas suas relações como filha, como mulher, como mãe, sabe? Então, observa isso e internaliza. Vai observando por que você ama as pessoas, porque de repente você olhando o que parte de você para os outros, você consegue ressignificar a forma como você entra e se coloca nessas relações. Eu não amo alguém porque essa pessoa cozinha para mim. Isso é um plus, isso é um agrado, é a sobremesa. É a sobremesa que eu falei para vocês. Eu amo pela forma como eu me sinto quando eu estou aqui. Pelo que a gente troca, pelo que desperta de um e de outro quando nós estamos juntos, certo? E é isso, quanto mais você se ama, quanto mais você se cuida, quanto mais inteira você está, é o que eu falei para vocês já em outras lives, é essa luz, essa chama da tua essência. E a tua essência é algo que já é, você não precisa fazer nada, você já nasceu com isso, isso é teu. Isso só vai se tornando mais forte, então é como se você fosse tirando essas crostas de todas essas merdas, essas baboseiras que você acreditou, essas ilusões que você veio colocando de papéis, de rótulos, de ser útil. Isso vai sendo tirado para que mais luz possa vir, para que mais luz, para quem você é. E isso que você é vai despertar outras pessoas, sabe? Despertar no sentido de conectar, de motivar. E a gente sente, gente, eu não preciso nem explicar isso para vocês, que de repente são coisas que vocês não entendem e que eu nem preciso trazer a consciência disso. Mas vocês sabem quando alguém está se esforçando para agradar. Vocês sabem quando alguém está tentando ser algo que não é. E o quanto isso desconecta. Às vezes você até olha e fala, poxa, por que essa pessoa está se esforçando tanto? E às vezes esse esforço enorme que ela está tentando fazer em ser útil
ou ser algo que ela não é, ou esconder de repente um defeito que ela tenha, tá impedindo que ela traga o melhor que ela tem, que às vezes é uma esquisitice. Quem não tem uma amiga destrambelhada que a gente ama, não é? Então é isso, às vezes essa necessidade de ser útil, essa necessidade de agradar, de pertencer, tá fazendo com que você mascare o melhor de você, que você traga o melhor de você para essas relações. E é isso, o que você é em essência, o que você é sem fazer esforço, que vai conectar. E o que eu sempre falo, gente, se eu tenho que fazer esforço para estar nessa relação, será que isso vale a pena mesmo? Sabe? Será que vale a pena mesmo? Então, é se questionar isso, sabe? De querer ser amada por quem você é e não pelos benefícios que você traz para as pessoas, tá? Porque senão você não está sendo, que nem eu falo a representação do lar, você não está sendo essa poltrona confortável, você está sendo essa coluna de sustentação, que se eu tiro isso, tudo desaba. E se você é essa coluna de sustentação, de repente, para sua baixa autoestima, para sua falta de amor próprio, você entenda, poxa, eu sou importante, porque se eu saio daqui, tudo desmorona. Mas além disso ser uma mentira, porque as pessoas se viram, tanto que quando alguém morre, gente, a vida continua, tá? Então, além disso ser uma mentira que você tá apegada e tá se agarrando, isso tá sendo pesado para você, porque você tá carregando coisa dos outros, né? Então, essa necessidade de ser útil é quando você tem que lidar com o teu. Quando é teu, gente, é leve. É o que eu falo, a representação da carriola. Então, imagina que você tá carregando uma carriola. Se eu tenho uma carriola com 10 tijolos, para mim isso é leve, eu posso caminhar por muito tempo levando o meu tijolo. Agora, se você olha e fala, poxa, eu não quero carregar esse tijolo, você começa a colocar o teu na minha, carregar o meu e o seu é pesado. Então, dar conta das suas questões, dos teus desafios, dos teus problemas, é leve, você consegue. Se ficou pesado, você tá carregando coisa dos outros. E o pior, às vezes você tá querendo ser útil, tirando o mosquitinho que tá aqui. Às vezes você tá querendo ser útil sem que os outros tenham pedido. Então, às vezes, além de não se ocupar com o teu, de não cuidar de si mesma, de não trazer esse carinho e esse amor para si, você tá querendo querendo salvar as pessoas sem que elas tenham pedido ajuda. E eu quero ver quem nunca fez isso dentro da família. Quem nunca fez isso com algum irmão, com uma irmã? Quem nunca fez isso com o pai ou com a mãe? De querer salvar quem não está pedindo ajuda. E aí fica pesado e você tenta mudar essa pessoa, você tenta curar o que a pessoa não está pedindo para ser curado, que ela está ok com isso, para não olhar para as tuas questões, certo, gente? Então, existe sim esse olhar sincero de o quanto eu entendo que eu mereço, o quanto eu me amo, como eu tô me enxergando, sabe? Será que eu tô achando que eu sou o cocôzinho aqui, que, poxa, não tem nenhum valor, então eu tenho que me esforçar para que eu tenha um significado, uma relevância na vida das pessoas? Então, nisso, eu vou criando esse espaço, sabe? Abrindo esse espaço, ao invés de preenchendo, né? De preenchendo o que tá um vazio. E olha, sinceramente, hoje eu não enxergo nada de legal em mim, então eu vou começar a buscar isso. Não tem nada mesmo de legal, ou eu radicalizei e não quero olhar para o meu potencial também, sabe? Gente, você pega a pessoa mais chata do universo, com certeza tem alguém que ama essa pessoa, tem alguém que admira essa pessoa, tem alguém, para essa pessoa é a pessoa mais importante na vida de alguém, e com você não é diferente. Então, o que existe de bom aqui, natural, sem que você precise fazer esforço, né, que já é teu. Então, às vezes é uma forma de como você se enxerga e como você se coloca nas relações, né? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui pra você. Gente, eu acho que é só isso que eu queria falar, né? Porque a live, na verdade, era uma ideia só de reforçar essa questão para eu não ter que falar nos stories, porque eu queria trazer mais do que os stories possibilitaria. Não sei como ficou isso para vocês, se vocês conseguiram entender essa diferença de o quanto é pesado você querer ser útil, ter uma utilidade nas suas relações, quanto isso impede uma troca e você fica num lugar onde supre. E um convite que eu faço para você observa que buraco você está escondendo, tentando ser útil na vida das pessoas. Por que você não está querendo olhar que existe em você e você está se ocupando? Às vezes, que nem eu te falei, às vezes é falta de amor próprio,
às vezes eu acho que eu não mereço, às vezes eu acho que essa pessoa vai sair dessa relação se eu deixar de ter uma utilidade. E se permita, quando eu falo do feminino, esse lugar de vulnerabilidade, é isso, gente. O feminino não é sobre ser meiga e delicada, é sobre esse espaço de vulnerabilidade que eu falei que eu encontrei quando eu deixei de ser útil nas relações. E até uma coisa que eu posso contribuir para vocês também, algo que eu comecei a fazer, que eu falei, poxa, que saco, essa pessoa só me procura quando ela tá mal, essa pessoa só procura quando tem problema. Todo mundo já passou por isso também. E eu percebi que por mais que eu achasse um saco, eu ainda tava lá falando, sabe, dando os direcionamentos do que funcionou pra mim, de como eu faço, enfim, trazendo as orientações que a pessoa pedia. E eu tava alimentando isso, tô achando um saco, mas eu tô continuando fazendo. Então algo que eu comecei a fazer foi simplesmente ficar quieta. E a pessoa perguntava, eu falava, não sei, não tenho nada a dizer. Eu comecei a deixar de ter utilidade, porque eu não queria mais ser procurada somente quando a pessoa precisava. Eu queria ser procurada para compartilhar coisas boas. Eu queria ser procurada para outros momentos também, para essa troca. E não só onde só saía de mim, sabe? Isso nas amizades, no trabalho, tudo mais. Então eu tive que mudar meu posicionamento. E meu posicionamento foi isso, de não resolvo, não sei, não quero comentar, prefiro não opinar. Sabe, o que você faria, devolvia tudo para a pessoa. E quando era, por exemplo, aspecto da família, Laura, resolve isso não é meu papel, isso não precisa, não é meu isso. Então assim, existe esse posicionamento. Então sim, é isso do limite, onde o teu masculino diz, epa, isso aqui não é meu, isso não é meu, sinto muito por você, mas você tem condição de lidar com isso não cabe a mim, o meu tijolo, são esses meus tijolos, não estou em condição de pegar teu tijolo, não quero. E existe esse outro lugar da vulnerabilidade, que é o desconforto e agora, como que eu me relaciono sem ajudar? Sabe, de você fica sentindo esse desconforto parece que eu preciso fazer algo, e você contém esse impulso, não vou fazer nada. Eu estou aqui, essa pessoa está comigo, por quem eu sou e pela troca que nós temos, certo? Então, gente, bom processo para vocês, comecem a olhar internamente, quando chegar esse impulso de querer ser útil, esse impulso de querer ser necessário, traz esse mergulho, olha dentro e observa o que está acontecendo aqui de verdade, para que eu não alimente esse padrão, para que eu não torne a minha vida pesada, para que eu não alimente as minhas trocas como algo desequilibrado, para que eu não seja injusta com as minhas necessidades e com o que eu quero, para as relações que eu quero, como eu quero me relacionar, certo? Então, gente, é isso. Vocês têm muito para contribuir sendo simplesmente quem vocês são, sem esforço, tá? Agora a questão é o quanto você acredita nisso. E aí é um trabalho de começar esse diálogo interno, do que eu falo para mim, de como eu me percebo, de como eu me trato. E o que eu falo sempre para vocês, né? A forma como você se relaciona com você vai determinar como você interage e recebe as coisas internas e vai também determinar as suas relações, certo? Então começa a trabalhar nisso aí, tem muita coisa boa para você colher.